Bem-vindo ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de vastas implicações, né? Que no fundo desdobra uma pergunta que a gente já enfrentou em outros momentos, que é feita pelo Carlos Cesarnalin 3537, há 8 anos. No vídeo Qual a visão da psicanálise sobre Deus, falando nisso, 166, o professor, vem a pergunta: professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre o suicídio à luz da psicanálise. Obrigado. Tema bem sensível, que se mostra uma questão social e clínica muito importante, muito relevante, né? A gente tem aí no Brasil essa preocupante, né, taxa de suicídios que não varia, que cresce, né, que não decresce, e com uma preocupação adicional, ela tem se elevado entre as mulheres, né? Tradicionalmente, isso não parece ser uma tendência geral, né, os homens se matam mais do que as mulheres, mas as mulheres estão no Brasil ganhando, né, ou perdendo, né, terreno nessa matéria, né? Isso é um fato para a gente começar a conversa, né? Estou fazendo aqui um vídeo um pouco em contraste com a leitura psicanalítica. Lembrando que o suicídio, como disse, é uma questão interessante, porque ela é social e clínica, porque a matéria ela começa, não começa na psicologia, ela começa nos 3 grandes sociólogos. Durkheim tem um estudo sobre o suicídio, né, levantando estatísticas e distinguindo 3 formas de suicídio, né? O suicídio egoísta, né, pensa, eu me mato assim por mim, né? O suicídio altruísta, né, eu me mato pelo outro, né, pela nação, pela família, por um contexto, vamos dizer assim, de dedicação, né, de ato direcionado para o outro. E uma terceira forma de suicídio, que ele chama de suicídio por anomia, né, que é quando eu experimento assim uma desregulação das regras sociais, quando eu não consigo mais interpretar o que o outro social nesse sentido, espera de mim. Quando tem uma convulsão, uma revolução, uma anomia das regras, ou do meu grande mundo, ou do meu pequeno mundo, há então esse terceiro tipo de suicídio. Ele observa também uma coisa muito interessante. O suicídio ele não aumenta nos momentos de crise, né? Que é quando tem uma guerra, você pensa, bom, aí vai haver mais suicídio. Não, é depois da guerra que vem o suicídio, né? Ao que tudo indica, a crise, né, a convocação do sujeito para se defender ou para atacar o outro, a existência de um inimigo, exerce certos efeitos protetivos em relação ao suicídio. Mas a gente pode adicionar essa classificação do Durkheim a leitura que o Marx vai fazer no seu pequeno ensaio sobre o suicídio, né? Onde ele vai entrevistar ali, coletar coisas de um chefe de polícia, né? E trazer toda uma dimensão, vamos dizer assim, do conflito social, né? Do empobrecimento, do enriquecimento, do reconhecimento entre classes, do uso da violência pela polícia, enfim, várias temáticas que vão intervir ali no aumento ou diminuição da taxa de suicídio. Que para o Durkheim era meio assim, oscila, mas permanece sempre assim num certo padrão. O Marx vai introduzir outro tipo de perturbação, vamos dizer assim, das relações internas à ordem social. A ordem social não permite que eu interprete, portanto, com adequação perfeita quais são as leis, quais são as regras, qual é a lógica do mundo. Por quê? Porque dentro dessa lógica você tem um conflito de base, né? Você tem uma desarmonia de base. Também o Max Weber vai tecer considerações sobre o suicídio nesse debate, vamos dizer assim, que coloca aqui já de saída, né? Não psicologizar o suicídio, né?
não associar, se a gente tem um aumento de suicídio, é porque temos um aumento de depressão, porque a depressão é a causa do suicídio. Quer dizer, sim e não, é justamente esse imbróglio que às vezes a gente não consegue pensar socialmente o sujeito. Então aí a gente separa. Tem causas sociais, tem causas psíquicas. Não, como se o psíquico não fosse social. Né? Olha lá na raiz da coisa. Sem isso, a gente não consegue entender, por exemplo, variação de incidência de suicídios no Brasil. Zona da plantação de fumo, nas Serras Gaúchas. Alto índice de suicídio. Mato Grosso entre indígenas. Alto índice de suicídio. Puxa, mas o que tem a ver? Tem a ver com o seguinte, né? Hipótese. Veja só, pensando clinicamente e socialmente, criticamente. Né? As zonas das Serras Gaúchas é um lugar que tem forte imigração italiana e alemã. Essa imigração, essa condição de imigração, ela trouxe para o Brasil uma modalidade de socialização mais individualista, tá? Menos coletivista, menos holista. Né? Mais individualista, e o individualismo numa situação de imigração, em que o sujeito está ali começa como marginal, eu não sou daqui. Né? Então, é frequente que os grupos humanos se fechem em colônias. Né? Então eu vivo ali naquela comunidade que ainda fala alemão, que fala ucraniano, que fala polonês, enfim, por quê? Porque nós estamos, né, numa cultura meio de resistência, com alto individualismo. O que acontece com a cultura do fumo? Né? Ela é uma cultura, do ponto de vista econômico, que varia muito. O mercado, quem compra, quem vende, o consumo e também a variação climática. Né? Boa safra, deu larva, deu bicho, perdeu toda... É uma economia, vamos dizer assim, muito instável. Olha lá a anomia do Durkheim. O que esse conjunto produz? Muito rico num ano, muito pobre no outro. Muito reconhecido pelos outros. Olha, você veio e venceu por si só. Você não teve ajuda da sua parentela, da sua genealogia, dos seus ancestrais, você venceu sozinho. Puxa, super legal. Mas você também perdeu sozinho. Não venha com essa de que choveu esse ano, de que o mercado externo foi favorável, que os commodities estão em baixa. Não, senhor. Vitória é toda sua, derrota é toda sua. É isso que alguns criticam, né, corretamente, na ideia de meritocracia. Ela pode ser uma culpacracia. Né? E aí isso vai produzir efeitos devastadores que concorrem para o suicídio. Ou seja, se sou eu, só eu que não pensei, eu que não escolhi bem, eu que não dirigi, eu que não controlei, o que eu vou fazer com a minha culpa? Eu vou dirigir a agressividade contra mim. Eu vou atacar a causa do problema. Suicídio. População indígena, Guarani. Estradas que vão sendo abertas de forma inconsequente passam pelo território Guarani. Passam em cima do cemitério dos Guaranis. Ou seja, devasta a economia, devasta a ecologia, devasta a cultura e cria-se um problema que é como é que eu vou fazer a transmissão, né, transgeracional, a transmissão cultural, como é que os jovens guaranis vão se tornar, sim, adultos. Envolve você ter um certo diálogo com os ancestrais. Esse diálogo passa pelo território. Não, muda o cemitério de lugar. Não é assim. Para essa cultura não é assim. Ou seja, a hora que você rompe esse nexo, né, você atrapalha processos de subjetivação. Alguém se tornar adulto, continuar criança, ser reconhecido pelos outros, é social? Mas é psíquico, profundamente psíquico, ao mesmo tempo psíquico. Né? É que alguém se torna homem nessa cultura, mulher naquela cultura, totalmente psíquico e social. Separar vai dar ruim, né? Separar você não vai entender o que está acontecendo. Então ali, numa cultura que está, olha lá, de novo, sob ataque, né?
em que se espera, né, dos jovens que respondam, eles precisam de recurso simbólico para dar essa resposta, e aí falta um elemento. Né? Aí talvez você tenha, né, um suicídio altruísta. Né? É em nome da comunidade, é para a comunidade, é num ato de rebeldia, se enforcam na beira da estrada. Não é lá escondido. Né? Uma espécie de mensagem, né, para o outro. Vamos fazer agora uma comparação, né, abrupta, como quando nos anos 2000, né, quando apareceu ali os efeitos, né, mais genéricos do neoliberalismo na Europa. Então aquelas antigas empresas tradicionais que o sujeito entrava, passava a vida inteira, ele estava lá seguro de quais eram as regras, é assim que funciona, eu sou um grande funcionário dessa companhia telefônica ou informática. Ops, veio o neoliberalismo, é o seguinte, nós vamos fazer um downsizing, vocês que não são produtivos vão para fora, e aqui vai reformular todo o sistema de hierarquia, viu? Você não manda mais, você põe ali você lá para o canto, e vamos fazer avaliação todo dia. Se você não for bom, você não é mais ninguém. Começa um surto de suicídios dentro das empresas francesas. Né? Funcionários que se jogam do prédio e você vai dizer egoísta ou altruísta? Meio complicado. Tem a anomia social, que para aquele sujeito está sendo vivido como uma desordem, não entendo mais o meu mundo. Tem a perda narcísica, porque agora eu não te reconheço mais, e tem a revolta. Né? Eu não vou me matar em casa, eu vou fazer do meu ato uma mensagem. Né? E isso a gente vai encontrar muito na clínica, né, do suicídio. Ou seja, é uma clínica que envolve, né, a consideração de 3 elementos. Olha lá, anômico, né? Egoísta, altruísta. E para que a gente tenha um suicídio, precisa uma certa constelação entre esses três forças. Sociais, psíquicas, não sei, políticas também, não sei. Então, a gente precisa ter, antes de tudo, né, uma dissociação forte. Né? Vamos dizer assim, uma força de autosseparação, né, em que eu não estou mais dividido em conflito, eu vou tratando o conflito por uma espécie de autonomização das minhas versões. Versão em casa, versão trabalho. Né? São 2, mas eu não é como o Ruptura, né, o Severance, eu não passo sem lembrar um do outro. Né? Quer dizer, quando estou com os filhos, estou culpado porque não estou no trabalho. E quando estou no trabalho, estou culpado porque não estou com os filhos. É uma divisão, mas é uma divisão onde a dissociação não está muito presente. Só que quando a gente vive uma divisão muito prolongada, muito intensa, que ultrapassa a capacidade de simbolização, a gente vai migrando da divisão para a dissociação. Então, você vai encontrar isso lá no burnout. Né? A pessoa, ela perde gente querida, ela muda de cidade, ela se torna outro, e você olha e diz, nossa, é uma pessoa que ela não se afeta. Ela não se afeta, ela toma porrada todo dia, ela está bem, porque ela continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Esse é o perigoso. Esse não é o outro que está às voltas com um segundo processo importante na lógica do suicídio, né? Que é, bom, a dissociação é um processo interno ao eu. Né? Mas você tem, vamos pensar agora, né, no altruísmo, você tem os processos ligados ao desejo. Né? Ou seja, ligados à capacidade da gente se ligar a partir do passado num outro futuro, né? Num outro, em algo pela frente. Quando o desejo se debilita, quando o desejo se enfraquece, quando o desejo é atacado, ele pode virar angústia, ele pode virar inibição. Né? Eu posso inibir o desejo. Isso, né, tem um custo subjetivo. Aí vai acontecer o quê? Eu vou olhar para o futuro e vou dizer coisas como eu não vejo sentido nisso, eu não sei para onde eu estou indo, ó a anomia aí.
Eu não consigo imaginar, olha o verbo, imaginar, ficcionar, propor, me engajar, me implicar, eu não consigo perspectivar o futuro. E quando eu não consigo fazer isso é um processo interno ao desejo, o futuro vai se reduzindo, vai se reduzindo, vai se reduzindo, até que o futuro vira o presente. Né? Ela se identifica com o presente. Aí começam processos que a gente na clínica reconhece como ideação suicida. Né? Ou seja, o sujeito começa a ter ideias de morte. Por quê? Porque, de certa forma, ele está experimentando, lendo, uma morte em si. A morte do seu desejo, a morte do seu futuro, a morte das suas esperanças, a morte das suas expectativas. O fechamento, a clausura do mundo. Aqui tem outro processo que concorre. E a ideação, muitas vezes, ela vem junto com a dissociação. Né? O sujeito diz assim, e se eu não existisse mais? Isso é diferente de eu estou querendo morrer. Né? Eu só tenho a ideia dissociada do afeto. É parte da ideação suicida, muitas vezes, né? Criar-se um espaço para inventar um desejo. Como? Eu tenho assim ideia de que eu estou no meu enterro, eu estou no meu funeral, eu estou vendo as pessoas. Olha como o desejo se reinstala a partir da ideia de que eu faço falta para os outros. Eu posso não ter nenhuma orientação no meu desejo, eu não quero mais nada, mas os outros querem. Os outros querem algo de mim. Isso é um jeito, né, de apelar, de tentar recriar a possibilidade desejante. E aqui entra, né, um outro suicídio que a gente vai dizer, é altruísta ou egoísta? Né, que são os suicídios que são atos, né, às vezes atos de pedido, de atos de confronto, atos de apelo, né, em que eu me mato para culpar o outro. Né, eu deixo cartas de suicídio assim. Né, eu digo, olha, vocês me ferraram, eu desisto, mas eu me mato por e para vocês. Né? Isso, no fundo, é o quê? É um ato que a gente vai dizer, é um ato desesperado, mas é um ato que quer dizer alguma coisa. É um ato que põe o desejo daquele sujeito, pode dizer, tem outras formas de se desejar, mas é um ato desejante. É nesta linha, especificamente nesta linha, que o Lacan diz que o suicídio é um ato bem sucedido, né? Porque ele é um envio de uma carta que não vai ter resposta. Claro que isso fere muito quem fica. Né? Claro que isso nos faz pensar, né, numa terceira dimensão. Né? A primeira dimensão, né, da dissociação, segunda dimensão da divisão do sujeito na relação com o seu desejo, a terceira dimensão é o ato, vamos dizer assim, para os que ficam nesse caso, ele não nos amou tanto assim. Ele não gostava tanto assim da gente, ou ela não gostava tanto assim da gente, porque foi embora para o exterior, foi embora para outro país, foi embora para outra profissão, foi embora do mundo, foi embora da vida. Ou seja, é uma mensagem que muitos vão dizer meio de ódio. Alguns vão interpretar, vejam as oscilações. É uma covardia. Quando a gente lê um suicídio como covardia, e exclusivamente como covardia, geralmente a gente está respondendo a me sentir menos amado. Né? Mas eu posso dizer um ato de coragem. Coragem e covardia, os dois. Olá, psíquico ou social, os dois. E essa terceira dimensão, ela muitas vezes vai aparecer, né, coligada com a fantasia de morrer. Né? E aí é um terceiro plano. Né? A fantasia de morrer, ela pode aparecer, né, como identificação com um objeto. Ela pode aparecer não tanto como mensagem, mas como prática em si. Tem muitas pessoas que erotizam a morte. Né? Quantos filmes de horror, filmes de cadáver, zumbis, fantasmas, vampiros, a gente adora essa turma dos mortos-vivos.
Por que eles são tão importantes nas nossas vidas? Porque eles falam de algo real, né, que é como a gente se liga com os que se foram e com aqueles que virão, mas eles constituem fantasias. E essas fantasias, elas, né, aí pensando outro processo, dissociação, né, desejo e fantasia. Essas fantasias, elas muitas vezes intercorrem, né, elas agem quando você passa da ideação para o planejamento, né, que é uma parte mais perigosa, né, é a parte em que, quando você encontra um planejamento, ideação, você fica atento. Evoluiu para planejamento, bom, precisamos de um psiquiatra imediatamente, precisamos falar com a família. Olha lá, olha como a clínica ela vira social, né? Precisamos chamar outros, porque esse processo de planejamento, ele não é só individual, ele não é só um fracasso do indivíduo, ele não é só concernente àquela pessoa, né? Então aqui a gente vai ter, né, aquela ideia de que eu estou planejando, e enquanto eu estou planejando, isso cria uma espécie de satisfação mórbida, né? E daí vai acontecer isso, e daí vão ver, e daí, olha só. E isso coloca em cena as diferenças muito interessantes entre como as pessoas se matam, né? Tem um livro lindo, né, apesar do tema pesado, da Nicole Norroux, é uma grande helenista, né, estudiosa dos gregos, maneiras trágicas de matar uma mulher. E lá ela tem vários desenvolvimentos sobre como podia ser uma honra para alguém ceder a maneira como aquela pessoa pode escolher que vai morrer. Então, as mulheres se matam de um jeito, os homens de outro, e aí você vai encontrando essas peculiaridades que tem que ver com regras sociais, mas tem que ver com fantasias. Por exemplo, no Japão, a gente teve esse momento em que, para tentar deter a epidemia de pessoas que se jogavam nos trilhos do metrô, né, para se suicidar, um custo imposto às famílias daqueles que iam, né, que praticavam assim, e criou-se um problema. Então você conseguia deter um pouco o processo suicida, levantando naquela hora, opa, eu vou criar um problema para minha família, não quero criar um problema para minha família. Ou seja, egoísta ou altruísta, não, estou pensando nos outros, não quero que os outros se prejudiquem por mim. A gente pode analisar um suicídio muito surpreendente, né, que foi o caso do Kurt Cobain, né, e as cartas que ele deixa para os filhos, para a família, né, em que esse terceiro vértice ele aparece de forma muito pronunciada, né, porque ele disse, eu vou sintetizar, né, olha, não entendam que amo menos vocês, culpa de vocês, erro de vocês. Ele absolve, né, o filho, que era um filho pequeno na época, né, e diz para a esposa, né, que é bom, Courtney Love, se não me engano, que vai ir, é uma carta muito bonita, e ele tenta elaborar um pouco desse gesto, né. Ele diz assim, eu não consigo me conformar que aquilo que aconteceu comigo, né, ou seja, aquela primeira vez que eu entrei no palco e que a gente tocou e que o Nirvana se tornou o que se tornou e que a gente criou uma forma de vida, influenciou milhares de pessoas, aquela curtição, aquela intensidade. Imagina, o que é isso? Para um garoto, né? Acho que era de Seattle, coisa assim, um garoto, vamos dizer assim, que sonhava com coisas na vida, e de repente vai lá e acontece, né? E ele fica, a gente pode dizer assim, foi um trauma? Não, ele fica aderido a essa experiência de tal maneira que ele não consegue separar-se dela. Ele diz, perto disso, todo o resto da vida fica cinza. Perto disso, que outra experiência como essa eu vou ter na vida? Como é que eu poderia sair de repetir essa experiência sem precedentes? Percebam aí como
Você tem uma dimensão, né, da satisfação, da retenção do sujeito naquele momento, que você vai encontrar, veja só, em oposição. Né? Agora vamos voltar para a face dissociativa, né? Que os kleinianos estudaram muito, Roosevelt Cassorla, um psicanalista de Campinas, tem vários trabalhos justamente sobre isso. Por quê? Porque Melanie Klein e Fairbairn e Fedden estudaram muito os processos esquizoides. Né? O Lacan estudou mais os processos de divisão narcísica. Então, são coisas ênfases um pouco diferentes. Então, esse processo esquizoide ele vai aparecer no que hoje o Janete, né, meu amigo Janete da Fonseca, estuda lá nos Estados Unidos como quiet dying. É a morte por desistência. Não sei se a expressão é quiet. É um tipo de suicídio muito espantoso, né, porque ele se dá com homens, né, bem-sucedidos para padrões globais. Né, estão lá entre os 5% mais ricos do mundo. Né, e que começam a se entender como fracassados. Né. Por quê? Porque não viraram Kurt Cobain. Porque estão ali numa vida em que eles não são mais os winners. Eles mudou de categoria, losers. Ou seja, você tem a sua família, você tem o seu carro, você tem os seus bens de consumo, você está na classe média, mas você não tem futuro. Você sente que não tem futuro. Ou você sente que você está muito aquém do futuro grandioso que você se criou. E daí a sua vida começa a ficar assim, cumprir listas, fazer funções, pagar contas. Olha lá, processo dissociativo. Né? Até que, bom, vem o suicídio que está crescendo nos Estados Unidos, que é aquela que retoma o Durkheim, né, o suicídio anômico. E ele é anônimo. Né? Eu acho que esse ato falho aqui que eu estou repetindo é porque tem algo de anonimato. Né? Eu acho que eu estou pensando nesse caso, né, do suicídio por desistência, né, por exaustão, olha, estou tão separado de mim mesmo que o próprio prazer de viver, né, de estar aqui, ele vai se tornando assim ralo, né, eu vou esmilinguindo. Quer dizer, essas três dimensões elas estão presentes, né, na experiência do suicídio, e elas, veja, procurei aqui não fazer uma coisa que é o que a gente também tenta trabalhar com aqueles que no pós-suicídio, né, com aqueles que sobrevivem, né, que é inevitavelmente se perguntar, né, oscilar entre a raiva, né, e a vergonha, porque me deixou, não gostava tanto de mim, entre a coragem e a covardia, né? Mas que é uma carta que fica para os que sobrevivem, né? Eu acho que a palavra, né, não vivem, sobrevivem, né? Ela levanta essa questão assim: o que eu podia ter feito para evitar? Por que eu não vi antes? Estava do meu lado, estava ali no fundo da classe, parecia normal, não teve nenhum impacto, trauma, nenhum evento. Né? Não foi uma coisa que eu conseguia assim, estar preocupado e daí aconteceu. Né? Ou seja, que pesa para a pessoa, porque a gente nessa hora se inquieta e quer saber as causas. Né? E essa pergunta, né, veja só como ela está individualizada, que eu podia fazer, né? Não o que nós podíamos fazer, não o que o mundo poderia fazer, não que é eu, né? Porque a carta vem para mim que estava vivendo, que tinha uma relação amorosa, que tinha um interesse compartilhado, eu tinha uma vida comum. Né? Ou seja, essa pergunta ela é, por um lado, inevitável. É por isso que os adolescentes estruturalmente têm ideias suicidas. Né? Todo adolescente que se preza, ele pensa seriamente, vale a pena ir para o futuro ou eu fico por aqui?
eu não estou entendendo nada sobre as leis desse lugar, eu não estou entendendo nada de quem me pôs aqui, por que não sair do jogo? Veja, a questão do suicídio é a questão filosófica. Kierkegaard, vamos ler Sartre, vamos ler Camus. Né? A única questão filosoficamente relevante. E questões filosóficas são aquelas que a gente não responde, no sentido de não conclui. Então, primeira camada. Né? Pensar sobre o suicídio é pensar sobre nossa própria finitude. Pensar sobre o suicídio, né, é qualificar esta pergunta. Né? Que mundo é esse? Que compromisso temos com os que se foram? Como é que nós cuidamos dos que se foram? Como endividados? Né? Ou como endividantes? Bom, restringe, né? Empobrece. Segundo ponto. Pesquisas sobre assim como a gente previne suicídio, elas mostram um fato curioso. De trás para frente é fácil. Ah, teve esse indício, teve aquele outro, estava deprimido, consumia drogas, estava num percurso, bom, conhecido, tanta gente faz esse caminho. Mas daí quando você vai olhar de frente, isso de trás para frente, de frente para trás, você não consegue agir tão perfeitamente assim numa cadeia de causalidades. Não é que não exista prevenção, né? Mas, por exemplo, colocar grades no acesso a prédios altos, a pontes, é prevenção. Instituir que a família vai pagar o metrô de Tóquio é prevenção. Colocar uma resposta automática que diz se a pessoa consulta que é suicídio na internet e ela começa a receber mensagens de amigos próximos, convidando ela para falar, para encontrar, é prevenção. Ligar para o CVV antes é prevenção. Por quê? Porque se você fala com o outro, a chance diminui. Porque quando você fala com o outro, a tua dissociação, ela reduz. A ideia de que só tem eu no mundo, aumenta os processos dissociativos. Falar com o outro, estar com o outro, compartilhar, pertencer junto com o outro, previne. Assim como previne quando a gente conta uma história. Ah, você vai se matar? Então, mas me conta, como é que você chegou nessa ideia? Ah, foi isso, aquilo, foi isso. Por quê? Porque fazer a sua biografia, contar a história da sua vida, escrever sobre si, cria passado, relação com o futuro, desejo. E também porque quando a gente fala, a gente divide os nossos propósitos, a gente divide o nosso planejamento, a gente percebe certos traços inibitórios que vêm do fato de que, bom, mas se escolhi veneno e não tiro, faca e não ponte, isso tem uma certa proximidade com minhas fantasias. Opa! Separa-se, né? Desaliena, ainda que provisoriamente, das suas fantasias, as fantasias de morte. Né? Então, por isso a gente está dizendo, isso tem uma ação, né, protetiva. Como tem uma ação protetiva quando você vai a um terapeuta, quando você procura um grupo de apoio, quando você toma uma medicação, quando você, enfim, você está fazendo alguma coisa junto com outros. O que não é protetivo? Isolamento. Deixa ele. Ele está vivendo um trauma. Vai lá, deixa ele sozinho. Né? Excessos gozosos. Porque ele está assim tão angustiado, então ele compra, ele bebe, ele fuma, ele não sei o quê. Não ajuda. Né? Por quê? Porque hiperindividualiza, né? Porque leva o sujeito a uma relação, né, assim, com o seu prazer, não o prazer compartilhado, né? Que também pode ser, e nesses casos é preventivo. Então são considerações genéricas, né, gente, mas eu acho que vai no sentido assim, respeito com o suicídio, né? O suicídio não merece uma atitude punitivista, o suicídio não merece uma contabilidade rasteira, por que não outro, o que eu fiz de errado. O suicídio é um tema que merece dignidade. Dignidade subjetiva, dignidade filosófica, dignidade política. O suicídio é complexo. Né? Todo discurso que disser assim, não, vamos fazer uma coisa simples, no meu entender, é um pouco assim, aquela descomplicação que complica ainda mais. Infelizmente, quando acontece uma tentativa, é assim que a gente tende a reagir. Cadê a culpa? O que vamos fazer? Vai para cá, e etc. É importante fazer.
Mas é importante fazer na complexidade que é uma situação como essa. E se a coisa complicar, chama o Queronta. Ele é especialista nesse negócio, né? Vivos e mortos, de lá para cá, conversar com os que vão vir, com os que foram, né? É o barqueiro, né? O barqueiro da morte. Você não quer pensar o suicídio? Pensa o que é a morte. Mas pensa para valer, hein? Não vem com nheco-nheco, chico-chico, porque morte e vida não merecem isso.